Olá, eu sou o Lucas Retondo, sou o criador do programa Líder Eficaz e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a teoria dos motivadores e fatores de higiene de Herzberg. Este é o 6º vídeo da nossa série. Ao longo dessa série eu estou gravando vários vídeos para vocês sobre como que você pode motivar a sua equipe. No primeiro vídeo eu te expliquei o que é motivação, depois eu te falei sobre o papel do líder para motivar as pessoas e assim por diante. Por isso, a minha dica para você é, depois de assistir esse vídeo, você volta lá na nossa playlist e assiste todos os vídeos dessa série. Esses vídeos vão te ajudar a entender ações e ter dicas práticas de como que você pode motivar os membros da sua equipe. Agora, nesse vídeo, eu vou te falar sobre uma das teorias que eu acho mais interessantes sobre motivação de pessoas, a teoria de Herzberg, ou essa teoria também é conhecida como a teoria dos 2 fatores motivacionais de Herzberg. E por que você deve conhecer essa teoria? Por que é importante você assistir esse vídeo até o final? Herzberg foi um dos primeiros pesquisadores a estudar a motivação no ambiente de trabalho. E mais ainda, ao entender a sua teoria, você tem uma dimensão mais clara sobre como o ambiente impacta na satisfação das pessoas e como que o trabalho significativo pode motivar essas pessoas. Então vamos lá. O que é a teoria dos motivadores e fatores de higiene de Herzberg? Herzberg desenvolveu a sua teoria em 1959. Ele e os seus colegas primeiro fizeram uma revisão completa sobre as literaturas existentes até então sobre motivação e depois eles aplicaram questionários em mais de 200 engenheiros e contadores e perguntaram para eles quando que eles realmente se sentiam bem ou quando eles se sentiam mal nos seus respectivos trabalhos. Assim, eles conseguiram entender que certas características do trabalho fazem as pessoas consistentemente ter satisfação em seus empregos. E, por outro lado, ele também descobriu que alguns fatores geram insatisfação no ambiente de trabalho. Ou seja, assim ele identificou que existem fatores motivadores que incentivam as pessoas a trabalharem mais, a terem motivação e identificou fatores que ele chamou de fatores de higiene. Esses fatores não incentivam as pessoas a trabalhar mais. Porém, quando eles não estão presentes, quando esses fatores não são atendidos, isso gera insatisfação nos seus funcionários. E vamos lá então. Quais são os fatores motivadores segundo Herzberg? Os fatores de motivação representam aquelas necessidades mais intangíveis e mais emocionais dos trabalhadores. Se nós compararmos os fatores de motivadores de Herzberg com a hierarquia de necessidade de Maslow, nós vamos observar que esses fatores estão relacionados com a parte superior da pirâmide, ou seja, eles estão relacionados à necessidade de estima interna e realização. Ou seja, os fatores motivadores, segundo Herzberg, são realização, você ter um trabalho significativo, você se sentir orgulho do seu trabalho. Reconhecimento, é você se sentir reconhecido e elogiado dentro do seu trabalho. Ou significância, é você ter um trabalho interessante, um trabalho desafiador, um trabalho que te leve ao desenvolvimento. Responsabilidade, que é você ter um trabalho onde você se responsabiliza pelas suas atividades, onde você tem autonomia para trabalhar nas suas atividades, onde você se responsabiliza pelo resultado. Avanço, que é quando você sente que você está sendo promovido, que você está crescendo na sua carreira dentro daquele trabalho. E o crescimento, que também está relacionado com o avanço e que diz que as pessoas estão aprendendo e desenvolvendo mais a cada dia as suas habilidades. Ou seja, os fatores motivadores estão relacionados muito a como a pessoa enxerga o seu próprio trabalho. Já os fatores de higiene, eles estão relacionados muito mais ao ambiente. Então, quais são esses fatores? Os fatores de higiene são aquelas necessidades básicas, mais tangíveis, como segurança no emprego, salários, benefícios. Se nós novamente compararmos os valores de higiene de Herzberg com a matriz de necessidade de Maslow, nós vamos observar que esses fatores estão na parte mais básica da pirâmide, que é as necessidades fisiológicas, de segurança e social. Então, quais são esses fatores? Segundo Herzberg, os principais fatores de higiene são políticas da empresa, uma política burocrática,
uma política injusta, uma política que não é clara, desmotiva as pessoas, gera insatisfação. Uma supervisão excessivamente microgerenciadora, uma supervisão, uma liderança que não dá autonomia para as pessoas, também gera insatisfação. Ou quando você tem um ambiente com relacionamentos ruins, onde as pessoas não confiam umas nas outras, onde não existe uma camaradagem entre os membros da equipe. Isso também é um fator de higiene. Ou ainda, a condições de trabalho inadequada. Quando você tem um trabalho onde o ambiente é sujo, onde está desorganizado, onde os equipamentos estão velhos, não estão próprios para o uso, isso também gera insatisfação. Um outro ponto são os salários, a remuneração. Quando as pessoas sentem que elas ganham menos na sua empresa do que nos seus concorrentes, isso também gera insatisfação. Ou um outro ponto é quando o status da pessoa não é o reconhecido e utilizado dentro da organização. O que é isso? É você contratar um engenheiro e por ele para trabalhar em algo que não esteja relacionado ao seu status de engenheiro. Ele faz um trabalho mais operacional. Ou ainda, um último fator é o fator de segurança. É quando as pessoas se sentem inseguras ao realizar o seu trabalho, quando elas colocam a sua própria vida em risco para poder trabalhar. Segundo Herzberg, esses são os principais fatores que geram insatisfação nas pessoas. Ou seja, Herzberg fez a sua teoria baseada em dois fatores. Ou você tem fatores motivacionais, que fazem com que as pessoas entreguem mais, trabalhem mais, tenham entusiasmo no seu trabalho, ou fatores de higiene que impedem que essas pessoas sejam motivadas. E como que os fatores motivadores e de higiene se relacionam? Segundo Herzberg, esses dois fatores eles são independentes, eles não têm uma correlação. Por quê? O oposto de satisfação não é insatisfação, segundo Herzberg. Você tem duas dimensões aqui. Quando você atende os fatores de higiene, quando você dá para a sua equipe um ambiente satisfatório, onde elas se sentem bem, isso não necessariamente leva à motivação, isso não gera satisfação. Na verdade, você leva um ambiente sem insatisfação. E quando que você dá os fatores motivacionais, quando as pessoas se sentem realizadas dentro do seu trabalho, isso sim leva à satisfação. Por isso, o oposto de satisfação é sem satisfação. E o oposto de insatisfação é sem insatisfação, segundo Herzberg. Por isso, esses dois fatores devem ser trabalhados de forma independente. Um não leva ao outro. Por exemplo, imagina que você tem um ambiente hostil, onde as pessoas têm um mau relacionamento dentro da equipe e você vai lá e dá uma promoção para um determinado funcionário. Esse funcionário ele não vai se sentir motivado a longo prazo. Sim, ele vai se sentir mais motivado no curto prazo, ao longo de alguns meses, geralmente 3 meses, ele vai estar mais motivado, porém, a longo prazo, essa promoção não vai ter efeito nenhum. Assim como se você tiver um ambiente saudável, onde as pessoas têm um bom relacionamento, onde as pessoas têm boas condições para trabalhar e não dar nenhum fator motivacional, elas não vão ficar motivadas a entregar um trabalho superior. Elas vão ficar lá no status quo, entregando aquela rotina diária do seu trabalho. Por isso, segundo Herzberg, esses dois fatores são independentes. E assim, a gente pode analisar esses fatores em uma matriz com 4 estágios. Nessa matriz, a gente pode comparar como que os fatores de higiene em comparação, se eles estão em níveis altos e baixos, e quais são os significados disso dentro da sua organização. Por exemplo, quando você tem higiene alta e motivação alta, essa situação é ideal. É aqui que todos nós devemos nos esforçar para chegar. Porque nesse estado a gente tem um time onde não tem reclamações, um time que não faz queixas e que se sente realizado, engajado, motivado dentro do seu trabalho. Já o segundo estágio é quando nós temos um fator de higiene alto e uma baixa motivação. Ou seja, nesse ambiente nós não temos queixas. Os funcionários estão sem insatisfação. Porém, eles não estão motivados a superar o status quo. Eles não estão motivados a ir além das metas que você impõe para eles. Ou seja, você tem um ambiente saudável, porém esse time não tem alta performance. E o terceiro estágio? O terceiro estágio é quando você tem baixa higiene e alta motivação. Aqui você está jogando dinheiro no ralo, segundo Herzberg. Por quê? Você tem um ambiente hostil, onde as pessoas não se sentem bem,
onde as pessoas não têm insatisfação com as condições básicas do seu trabalho e você está colocando dinheiro para tentar motivá-las. Isso não vai dar certo. As pessoas precisam primeiro ter um bem-estar dentro do seu trabalho para depois se sentirem motivadas. E o quarto estágio? O quarto estágio é quando você tem uma baixa higiene e uma baixa motivação. Sem dúvida, esse daqui é o pior estágio, é a pior situação. É quando você tem condições de trabalho insatisfatórias e ainda por cima não tem políticas para motivar as pessoas. Você não tem processos, você não tem formas de tornar o trabalho mais significativo para as pessoas. Ou seja, a gente pode entender então que esses dois fatores de satisfação e motivador, sim, são independentes, porém os dois devem ser satisfeitos para você ter um time de alta performance. Então vamos lá, como que você aplica a teoria dos dois fatores de Herzberg na prática? Como que você faz isso acontecer? Então, segundo Herzberg, primeiro você precisa eliminar a insatisfação do trabalho para depois trabalhar em fatores motivadores. Então, o primeiro passo é você eliminar a insatisfação. E como que você faz isso? Como que você elimina a insatisfação no seu ambiente de trabalho? O primeiro ponto aqui é você identificar dentro da sua empresa, dentro do seu departamento, junto com a sua equipe, o que deixa as pessoas insatisfeitas. O que as pessoas se sentem mal dentro do seu departamento, dentro da sua empresa. Para isso, converse com as pessoas, entenda com as pessoas o que deixa elas chateadas dentro do seu emprego, quais são as suas reclamações. Lembre-se também que cada pessoa vai ter a sua própria percepção e expectativa sobre o ambiente de trabalho. Por isso, você deve conversar com todos os membros da sua equipe, pode ser de forma individual ou em uma reunião de brainstorming com todo mundo junto, dependendo do nível de confiança que você tem com a sua equipe e entre eles, e assim você vai identificar quais são os pontos de insatisfação das pessoas. Uma outra alternativa é você fazer uma pesquisa informal. Se você está numa empresa maior, que tem mais funcionários, fazer uma pesquisa para colher as opiniões e as reclamações das pessoas também é importante. Por isso, você deve, primeiro passo, identificar quais são os pontos de insatisfação das pessoas. Uma vez que você identificou esses pontos, o próximo passo é você trabalhar para eliminar esses pontos. É você trabalhar para tornar um ambiente mais saudável, onde as pessoas se sintam bem, onde tenha maior bem-estar. Então, identifique os pontos e monte um plano de ação para você eliminar esses pontos. E o último ponto aqui é dê clareza para as pessoas sobre o que você está fazendo. Mostre para as pessoas qual que é o acompanhamento do seu plano de ação, quais ações você já realizou, quais ações você está realizando, quais ações você precisa da ajuda deles para realizar. Isso vai mostrar para as pessoas que vocês estão evoluindo, que vocês estão tornando o ambiente de trabalho cada vez melhor. E o segundo passo? O segundo passo é você criar condições para a satisfação no trabalho. Ou seja, depois que você eliminou os fatores de higiene, depois que você tornou o ambiente mais agradável, você deve buscar tornar o trabalho significativo para cada membro da equipe. Aqui é importante você fazer uma análise individual, entender como o trabalho de cada membro da sua equipe é importante para a organização, como que esse membro da sua equipe enxerga a importância do seu trabalho para os objetivos organizacionais. E assim você vai tornando um trabalho mais significativo, mais desafiador e vai enriquecendo esse trabalho. E você? O que você achou da teoria de Herzberg? O que você achou desse conteúdo? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que você entendeu, o que você aprendeu e o que você vai fazer para motivar as pessoas da sua equipe. Compartilha aqui comigo, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu, por exemplo, acho essa teoria muito interessante. Primeiro, porque ela é a primeira teoria que é voltada para o ambiente de trabalho. Todas as outras teorias que vinham antes de Herzberg, elas apontavam muito mais para a motivação individual das pessoas. Quais eram os fatores internos que motivavam as pessoas. Herzberg foi o primeiro pesquisador a mergulhar no ambiente de trabalho. E uma outra coisa interessante aqui é que ele separa os fatores de higiene como sendo o ambiente, como sendo algo externo, como sendo algo que as pessoas não controlam. E os fatores de motivação são os fatores internos. Ou seja, aqui ele começa a conversar muito com aquele conceito que a gente já falou de motivação extrínseca e motivação intrínseca. Um outro ponto aqui também, uma crítica à teoria de Herzberg, é sim,
Quando as coisas estão indo bem, as pessoas tendem a olhar o lado positivo das coisas. E quando as coisas estão indo mal, as pessoas tendem a ser mais críticas e culpar os fatores externos. Por isso, essa correlação da forma como as pessoas enxergam o seu ambiente de trabalho conforme o seu próprio desempenho é uma das críticas mais ferrenhas à teoria de Herzberg. Porém, essa teoria nos ajuda a entender e identificar fatores que possam melhorar a motivação da nossa equipe. Já no próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre a teoria de motivação humana de McClellan. Essa teoria também é muito interessante para você entender o que faz o sangue das pessoas ferverem, como que você motiva cada membro da sua equipe individualmente. Agora, para você continuar se desenvolvendo, eu tenho 4 dicas para você. A minha primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá no blog eu tenho um artigo mais completo sobre a teoria de Herzberg. E por que é importante você ler esse artigo? Nesse artigo eu vou mais a fundo nos exemplos, nos tipos de características, nos fatores motivacionais e de higiene. E quando você assiste um vídeo e depois lê algo sobre aquele vídeo, lê um texto, isso ajuda você a memorizar mais sobre o conteúdo. Por isso, é muito importante que você assista o vídeo e depois leia o nosso artigo. Para acessar o artigo do blog é fácil, é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo, ou se você já está no blog, é só descer a página e continuar a leitura. Segunda dica, você quer aumentar o seu nível de consciência sobre as suas habilidades de motivar as pessoas? Então, a minha segunda dica é você fazer um teste gratuito para você autoavaliar as suas habilidades de motivar as pessoas da sua equipe. E por que você deve fazer esse teste? Nós só podemos melhorar, nós só podemos evoluir quando nós temos consciências dos nossos pontos fracos, dos nossos pontos onde a gente tem que trabalhar mais, com mais dedicação para evoluir. Por isso, fazer esse teste é importante para você aumentar o seu nível de consciência. E também, para fazer esse teste, é fácil, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo, ou se você já está no blog, você vai achar um banner para fazer esse teste. E a terceira dica? A terceira dica é, você quer aprender mais sobre liderança como um todo? Então baixe agora, gratuitamente, o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nesse e-book nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Por isso, se você quer se tornar um líder eficaz, um líder melhor, um líder capaz de criar times de alta performance, baixe agora nosso e-book. Para fazer o download também, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo, ou se você já está no blog, você vai achar um banner também para fazer esse download. E a minha quarta dica? Minha quarta dica é, você quer aprender a como criar um time de alta performance em apenas 60 dias? Então se inscreva agora, gratuitamente, para participar da Semana do Líder Eficaz. Nessa semana eu vou te divulgar algumas videoaulas te explicando passo a passo de como que você cria um time de alta performance, como que você muda o seu nível de patamar, o seu nível de liderança, como você evolui a sua liderança para criar um time de alta performance. Por isso, não perca mais tempo, faça já a sua inscrição que eu vou te mandar um e-mail quando for acontecer a próxima Semana do Líder Eficaz. Para fazer a sua inscrição também, o link está aqui na descrição do vídeo, ou no blog você vai achar um banner também para fazer a sua inscrição. E vamos lá, se você está assistindo esse vídeo, é porque você se interessa por conteúdo sobre gestão e liderança. Então, não deixe de se inscrever também nas minhas outras redes sociais. Lá eu divulgo diariamente dicas rápidas de como que você pode se tornar um líder melhor. E vamos ser sinceros, você está vendo esse vídeo até agora, você gostou do conteúdo, ele fez sentido para você. Então, dá a sua curtida, dá o seu joinha no vídeo e se inscreve no meu canal. Todo dia eu publico conteúdo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Nossa, quase acabou a voz. Vou tomar uma água e...